Olá, bom dia. Estamos em mais um podcast na Fadesa TV, né? Nossa equipe de nutrição. Eu sou Elisângela, nutricionista, especialista em gestão pública e nutrição clínica, mestranda em ciências ambientais e atualmente coordenadora do curso de nutrição. Hoje estamos com o tema nutrição infantil, tá? No mês de maio tivemos o mês das mães. E hoje estamos com 3 profissionais aqui, né? Todas mães, inclusive temos mães de gêmeos hoje, Sim. né? A professora Jordana, A dupla Jordana. então vai falar dessa experiência magnífica. A Nanda, também mãe de uma garotinha linda, né? E eu também mãe, né, de uma adolescente de 15 anos, tá? Então, nosso tema hoje é o quê? Nutrição infantil. E qual é o nosso grande objetivo? A nutrição infantil, na realidade, ela começa na gestação da mulher. Quanto mais saudável for a alimentação da mulher, quanto mais saudável for a alimentação dessa gestante, mais saudável vai ser também, né, o bebê quando nascer. E a partir disso, o que é a recomendação? Tanto pela Organização Mundial de Saúde, quanto o nosso Ministério da Saúde, além mestra em Biologia Parasitária na Amazônia, biomédica, formada pela Isa Mais, e mãe de gêmeos, né? E hoje a professora Jordana vai estar falando um pouco para a gente sobre a introdução alimentar. Um grande desafio, né? E que essa introdução alimentar, ela é fundamental para a saúde tanto da criança quanto do adolescente, né? Hoje o Ministério da Saúde, ele tem um guia, esse guia aqui, que é o quê? Guia alimentar para as crianças brasileiras menores de 2 anos. Alimentação menor de 2 anos, as recomendações são seguir esse guia e a partir dos 2 anos, o guia alimentar para a população brasileira. Isso será um próximo podcast, tá? Então, Jordana, por favor, nos fale, né, do método que tem agora para a introdução alimentar. E a palavra é com você. Muito obrigada pela oportunidade, né? Eu agradeço estar aqui Quem sou eu perto dessas duas, né, que detém todo um conhecimento de fato sobre a nutrição em si, né? Eu entendo um pouco sobre a fisiologia em si, né? Processos fisiológicos envolvidos na introdução alimentar. E sou mãe, né? A gente sabe que esse diploma de mãe, ele nos traz muito mais conhecimento da prática, né? Porque às vezes a gente acaba... Nós que somos de dentro da academia, né, temos esse conhecimento rígido sobre o que deve ser feito, mas às vezes a gente sabe que na prática a gente tem que ter um equilíbrio, balancear diretamente, proporcional ao desenvolvimento do teu filho, e que isso é de forma muito relativa, é muito individual, né? E que vai ter essas modificações. Então, antes de falar propriamente dessa nova metodologia que se utiliza, né, eu gosto muito de bater na tecla que antes da gente iniciar o processo de alimentação complementar, né, que é a alimentação complementar após os 6 meses, né, a gente detém essa única e exclusiva fonte de alimentação, que é o aleitamento, né? E que a gente necessita. E vale ressaltar, quando a gente fala de processos fisiológicos, né, o bebê, ele já detém, é inato dele, ele nasce com algumas movimentações, né, com alguns autocontroles próprios, né, o controle da saciedade, o controle dessa vontade de querer. E a gente acha que o bebê não tem, né, esse controle do o que ele quer, a hora que ele quer e a quantidade que ele quer. Então o bebê, ele já nasce com isso propriamente certo, né? Por isso que às vezes até as mães enfrentam uma certa dificuldade na hora da amamentação, justamente por não conseguir ler o próprio filho no sentido de o volume que ele vai amamentar naquele momento, né? Os momentos que para ele é o ideal, a amamentação, né? Os horários. A gente sabe que tudo é muito padronizado com relação aos horários de amamentação. O bebê acorda às 6 horas. 6 horas o bebê amamenta, como o café da manhã, né? Que seria
jogando para a nossa realidade, né, como adultos. Mas há essa modificação de acordo com o desenvolvimento desses bebês. Né? Então, o desenvolvimento motor, desenvolvimento psíquico daquele bebê. Então, tudo isso vai influenciar a vontade deles querer e até mesmo no momento de parar. Então, assim, jogando hoje colocando um pouco a minha realidade, né? Eu sou mãe de gêmeos, um menino e uma menina. Então, olha aí, eu já tive, eu achei bem interessante, eu digo que eu fui um estudo. Eu consegui, na verdade, pôr em prática tudo aquilo que um dia eu já estudei. Então, a metodologia de introdução alimentar, eu sempre fui muito apaixonada por ela antes de engravidar, porque eu achei muito interessante a forma como eles abordavam um determinado assunto. Então, eu já comecei a pesquisar sobre muito antes, né? E aí, quando os meus filhos nasceram, a gente percebe que é relativo. Cada um tem o seu modo, cada um tem o seu estilo, seus horários, a quantidade. Homem, mulher, muda a quantidade, né? Tudo isso a gente sabe que cientificamente tem uma base, né? Tem uma base aí que segue. Mas, com relação a esse quantitativo, meu filho parou de amamentar com 2 meses. Eu dava amamentação normal, né? A amamentação não foi exclusiva porque eles saíram da maternidade e precisavam fazer a utilização da fórmula como complemento. Mas a fonte principal era a amamentação, né? E aí, ele aos poucos, a vontade dele, a saciedade dele, o meu peito não supria, entendeu? Mas eu tinha bastante leite, só que é aí que entra a história, né? A história do neuropsíquico dele ali, no sentido de querer mais. Hoje, meu filho cresceu, meu filho está com quase 2 anos, eu percebo que ele é uma criança que quer mais sempre. Ele tem uma quantidade, ele come a mais. Então, assim, pode ter ali no prato dele, mas ele vê que tem mais, ele quer mais. Entendeu? Então, desde bebezinho ele é assim. Então, ele queria mais. Então, ele mamava no meu peito, secava os 2 lados e ainda ia pra fora. Entendeu? Até o ponto de que aquela anatomia dos meus seios já não supria a necessidade dele daquele momento de tentar expor o que ele queria, porque ele ainda não sabe, né, dizer o que ele quer, o que ele não quer, se ele não quer viver aquela determinado momento com a mãe ali. E aí ele acabava se irritando. E isso, às vezes, acarreta numa mãe um medo, a dificuldade ali, porque não sabe a hora, não entende os sinais. Então, eles batem muito nessa tecla, né, e isso cientificamente falando, que existe, né, nos grandes artigos falando que você tem que reconhecer os sinais dos seus filhos, para que você consiga passar para o próximo passo. Né? Às vezes não adianta a gente insistir, bater naquela tecla de tem que dar, é o horário, tem que dar. Não adianta insistir, tenta dar de outra forma, dinamizar, né, a forma e manter a calma. Então, meu filho mamou até os 2 meses e minha filha foi até os 5. Então, a amamentação teve essa modificação. Então, antes da introdução alimentar, a gente tem o desenvolvimento cognitivo, né? O desenvolvimento motor. E aí, quando chega nos 6 meses, a gente tem a introdução alimentar, né? Que é a alimentação complementar, né? Que é padronizada, né? Que a gente necessita ainda, sim, ter como fonte principal a amamentação, mas a gente precisa de uma alimentação complementar, né? E o que se tem padrão, né, que é batido pela parte da pediatria, é que precisa ser comidas pastosas, né? Eles batem nessa parte na hora da introdução alimentar, para que possa se evitar qualquer tipo de danos, né, no desenvolvimento daquela criança. Mas foi aí que uma britânica teve uma grande, na verdade, uma grande descoberta, quando se associou a realidade de uma mãe e o que se é passado às vezes por um pediatra. A gente sabe que os pediatras, tudo que é baseado cientificamente, claro, é para o bem dos nossos filhos. Mas às vezes a gente não consegue padronizar. É por isso que eu digo que a maternidade, ela acaba virando um grande tabu,
e às vezes um grande meio de comparar as nossas vidas, porque nenhuma criança é igual a outra, nenhuma mãe é igual a outra. Todas as mães aqui têm uma rotina totalmente diferente. E a gente tem que padronizar os nossos filhos para a nossa rotina, né? Não tem como a gente fugir muito de algumas realidades. E foi aí que essa britânica introduziu e veio com o método BLW, né? Que hoje é muito conhecido por muitas pessoas, mas ainda há um déficit muito grande nessa parte de propagar esse conhecimento sobre o método. Por quê? Porque a gente ainda vive algo muito cultural, né? Vivemos em um país onde a gente vive a nossa cultura, né? A gente traz nessa ancestralidade determinadas formas de cuidar dos nossos filhos, né? E o método BLW, ele veio meio que para quebrar muitos desses padrões existentes. E ele é um método, né, que é um método de desmame guiado pelo bebê. E a gente olha o desmame guiado pelo próprio bebê. Sim, né? Então o método BLW, ele justamente trouxe isso para que a gente consiga ter, nós, pais, conseguimos ter na verdade, uma confiança, que a gente saiba criar confiança naquele bebê. Para que aquele bebê ele consiga não só criar independência, mas como ele saiba o que ele está se alimentando. Né? Eu até brinco com os alunos, porque o que eu tinha antigamente? Vamos começar a introdução alimentar, né? A alimentação complementar do nosso bebê. Papinha. Os açucarados, né? Justamente. Tinha muito, na minha época mesmo de faculdade, tinha lá o refresco que fazia na diluição de laranja lima com açúcar, né? E hoje, o que o guia fala? Não introduzir açúcar antes dos 2 anos, né, de idade. Então, conta toda essa mudança que tem para a mãe do século XXI. E aí eles acabaram, né, dessa forma, fazer a papinha. Na papinha era rica também, às vezes, né, colocava muitos legumes, batia carne, né, branca como vermelha, acabava fazendo aquela papinha bem gostosa. Mas o bebê, ele não sabia o que ele estava comendo. Né? Acho que entra até num ganchozinho, não acredito que da tua fala, porque cria seletividade na criança isso. Por quê? Porque quando de fato for apresentado para ela o que ela está comendo ali, geralmente o que acontece com as crianças? Não quero, não gosto, não conheço. Por quê? Porque é apresentado num período da vida que a criança ela também tem um desenvolvimento psicológico no sentido do não. Não quero, não gosto e não quero conhecer. Né? E aí a gente apresenta esses alimentos que elas já comiam, só que batido, num período do não. E aí é nesse período do não que a gente acaba fixando e aí a gente diz, não, a criança não gosta de comer. Não gosta de comer. E acaba que não é muito mais apresentado. E acaba causando essa certa seletividade. Né? Então o método BLW veio justamente para que a criança saiba o que ela está comendo. Né? Claro que ela veio, né, o que antes era preconizado com bater, fazer a papinha, ou amassar, né, os alimentos. Hoje você tem cortes, o BLW, ele é um método que ele te traz, né, existem livros que falam sobre os cortes devidos de acordo com o desenvolvimento da criança, os meses vão passando, existem cortes adequados, que tipo de alimento deve ser introduzido naquele momento. Então, vai tornar a introdução da alimentação uma forma criativa, uma forma integrativa, né? Uma forma de deixar muito mais lúdico aquele momento da alimentação, que às vezes acaba se tornando algo chato e padrão. Por quê? Porque a mãe fazia a papinha, tem que comer essa quantidade que está no prato. Será que tem que comer tudo isso que está no prato? Não, porque é uma alimentação complementar. Não é alimentação exclusiva ainda do bebê. Então, às vezes, acaba que a mãe queria padronizar e querer o forte da mãe, né? Querer ver o filho com a barriga, como dizia minha mãe, precisa ver, só que você não está com barriga cheia, mas ainda não precisa estar com essa barriga tão cheinha assim. Ele precisa conhecer o que ele está se alimentando, né? E aí, esse método também trouxe isso, né? Quebrando esse tabu da questão de as formas que são de apresentação, né? Que mais que ele veio quebrando alguns tabus. Na verdade, ele bate muito na tecla do que de fato é o engasgo,
né? Então o método BLW, ele ensina justamente por quê? Porque quando a gente detém o conhecimento do que a gente come, principalmente do tamanho que a gente está comendo, né, a gente sabe que aquilo ali não vai descer, a gente não vai conseguir engolir corretamente. A criança ainda não tem esse conhecimento. Mas ela precisa desenvolver, ainda não tem nada desenvolvido no meu filho. Então, se eu não desenvolvo a parte de movimentação, né, das tubulações digestivas dos meus filhos, eu não vou conseguir impedir um possível engasgo futuramente, se ela não tem algo desenvolvido, ela nunca teve contato com algo muito maior. Então, hoje, no método, eles também batem na tecla de o que é o engasgo e o que é, na verdade, chamado de complexo de Gag, né? O complexo de Gag é justamente a movimentação que nós vamos ter ali. Nosso próprio corpo faz impulsionar um pedaço que é muito maior, que a gente não vai conseguir. Nosso corpo, ele subentende isso. Ele consegue entender. Então, ele impulsiona para fora o que ele não vai conseguir fazer o caminho correto da nossa digestão. E às vezes a gente olha para o bebê lagrimando, né? Quando ele está comendo ali, faz... E aí o olho começa a lagrimar, a mãe desespera. É normal, né? Mas o método também traz isso, essa capacidade de acreditar naquele bebê, no desenvolvimento daquele bebê. E ele consegue pôr para fora. Isso é chamado de complexo de Gag. É a capacidade que o nosso corpo tem de pôr para fora corpos estranhos em um volume maior, né? E aí o engasgo, não, a gente sabe que o engasgo já na verdade, um bloqueio das nossas vias, né? Não só digestivas, como respiratórias também. Então, quando há esse bloqueio, a gente tem, né, canais que fazem a associação, tanto para a parte respiratória quanto para a parte digestiva. Então, quando há esse bloqueio, de fato, há o engasgo, né? O engasgo, a criança já fica muito mais roxeada, né? É momentâneo, né? Então, é visível, você sabe o que é. E ele ensina como desengasgar. E é isso, voltando para os meus filhos, né? Que eu me baseei total na introdução da alimentação dos meus filhos no método BLW. Quando eu apresentei, né, meus filhos com o quê? Com 6, 7 meses, comendo uma coxa de frango. Até, né, foi assim, como eu falei, é uma quebra de tabu grande, né? muito grande. Mas, meus filhos nunca engasgaram. Simplesmente, eles têm desenvolvido o complexo normalmente de pôr para fora o tamanho, né, correto. E, enfim, eu não tive problema na hora desse desenvolvimento motor também deles, né? Porque o método BLW também não é justamente, completou 6 meses, eu vou simplesmente introduzir essa alimentação e essa metodologia. Ele tem regras para essa introdução, né? Que é justamente a parte anatômica e fisiológica daquele bebê, né? Na verdade, até uma parte neuropsicológica também está envolvida. Por quê? Porque aquele bebê, para que ele consiga ter a alimentação pelo método BLW, ele precisa conseguir erguer a cabeça, ele precisa conseguir se sentar. Se o teu bebê com 6 meses consegue se sentar, erguer o pescoço, manter a coluna reta, então ele já está apto para conseguir comer, né? Porque ele consegue fazer a movimentações de pinça, né, com a mão, para saber pegar aquele alimento e levar à boca. Ele precisa ter isso muito bem. Desenvolver a autonomia do bebê. Desenvolver a autonomia do bebê, entendeu? Então, o método também veio com outra forma. Não existe colher no início. É mão, né? Então, o bebê é muita sujeira. Então, é outra coisa que o método veio quebrando, né? Que eu digo que, às vezes, é mais fácil também para a mãe bater ali, dar na boca da criança, porque é rápido que termina, praticidade, não suja nada, é rápido. E o método não, você tem que ter paciência, porque sujeira vai ter bastante na casa, criança, você vai ter que dar um banho. Mas é como eu falei, o método ele veio ludicamente para ensinar o que é aquele alimento, como ele deve comer, desenvolver a parte motora, né? Desenvolver o gostar, o querer, a quantidade que ele vai querer, porque se ele gostar, ele vai pedir mais, e ele vai saber pedir mais, né? Então, o método veio justamente padronizando todas
desenvolturas do crescimento de um bebê, né? Então, eu tive tive excelência, né? Até agora no desenvolvimento dos meus filhos. Eles estão hoje com 1 ano e 8 meses, né? Comem sozinhos, né? Hoje eles já pegam a colher, já tem autonomia de comer sozinho, leva a colher na boca perfeitamente, né? Sabem o que gostam. Se você der somente uma abóbora, eles sabem o que é abóbora, eles comem abóbora. Né? Abóbora com casca, gente, come abóbora com casca. Né? Come brócolis, come tomate como se fosse maçã. Meus filhos comem tomate como se fosse maçã. Então, assim, eu consegui trazer isso. E sabe o que é o legal? É que você não desenvolve só teus filhos. Tu te desenvolve, tu cresce, tu amadurece, tu acalma, tu aprende a ter paciência, porque a maternidade, de fato, é um desenvolvimento de paciência em nós, né? E a introdução alimentar, através desse método, você consegue amadurecer essa paciência no sentido de esperar o momento correto, de esperar e entender que naquele momento ele não quer comer almoço até 3 horas da tarde, né? O pediatra falando pra mim. Poxa, ele não quer comer de certo horário, às vezes eu dou, né, no horário ele dando almoço até 3 horas da tarde. Não quer? Guarda, depois esquenta de novo e leva para ele o mesmo alimento. Porque ele tem que subentender que aquela comida é do horário do almoço, que não é para ele comer coisa fora a parte. Né? Porque geralmente meus filhos estão agora numa época que eles já sabem o que é geladeira. E eles já entenderam que na geladeira tem coisa que eles gostam de comer. Então hoje eles já vão lá na porta da geladeira e ficam batendo. Quando eles querem água, eles pegam a vasilhinha d'água e batem com a copinho d'água na porta da geladeira, entendeu? Então eles já sabem dizer o que eles querem e o que eles não querem. Então, se eu, na hora dessa alimentação, nos horários que, né, vocês como nutricionistas colocam para que aconteça essa alimentação correta, né, eu introduzi um lanche, o que era, na verdade, um alimento, um lanche, ele vai bagunçar a cabeça dele, ele não vai saber o que é a hora correta de um café da manhã, de um almoço, de um jantar, né? Então, assim, o método ele vem de fato para revolucionar, para modificar muitas coisas. Você tem que ter uma cabeça muito aberta e saber que você vai trabalhar a tranquilidade, porque, como eu falei, não tem muito mais, vai muito além disso o método, né? Muito além, principalmente quando é lindo na teoria, mas a prática é outra coisa, Sim. né? A prática é totalmente diferente. Ainda há, né, grandes, na verdade, nos Estados Unidos, eles ainda não têm uma boa aceitação, na verdade. Em alguns países ainda não há uma boa aceitação com relação à sociedade pediátrica, mas por muitos pontos que ainda precisam ser pesquisados, estudados. Eu até trouxe eles aqui porque eu achei interessante falar, né? Então, sobre o impacto, sobre o crescimento e desenvolvimento, né? Eles precisam entender, ainda não tem algo muitos estudos em cima falando sobre o impacto de fato do BLW no crescimento e desenvolvimento do bebê. Como eu falei para vocês, meus filhos vieram, parece que para responder muito desses questionamentos. O que falta, eu acho, que é pessoas que tenham interesse dispostas a estudar bem especificamente sobre essa metodologia, com um quadro de crianças de uma determinada de um determinado local, para conseguir fazer, né, levar essas construções, levar essas informações a mais para. Porque, para mim, ele respondeu todos esses questionamentos. É que ele fala, a ingestão do micronutrientes é suficiente? Né? Porque no início, ele bate na tecla que a gente não precisa dar nessa grande quantidade, não precisa misturar muita coisa. Eu preciso apresentar. Então, todo dia é um alimento diferente. Todo dia, toda semana. Então, assim, hoje existe até o aplicativo. Então, quem tem interesse, existe até o aplicativo, né? O método BLW lá, ele fala sobre a metodologia. Lá tem um quadro de nutricionistas que montam o teu cardápio semanal, tá? E tem as nutricionistas, você consegue entrar em contato. É pago, né? O aplicativo é mais ou menos R$10 por mês, mas você consegue ter esse retorno. Então lá eles conseguem te dar receitas. Então, para as mães que ainda não têm essa criatividade desenvolvida para a produção dessa alimentação,
Eles dão receitas adequadas, tudo de acordo com o ciclo de desenvolvimento do bebê, os cortes ideais para o ciclo de desenvolvimento do bebê, né? Então, assim, eu até falo com relação a esses cortes, eu achei muito interessante o da banana, né? Que a banana, quando a gente descasca, ela é muito lisa, então o bebê não consegue no início ter aquela palpar, né, e segurar a banana. Lá ele ensina o corte adequado, né, deixando um pouco da casca para poder segurar a banana corretamente e ele comer. Né? E também isso foi até um debate na minha família, porque ela vai dar uma banana, um pedaço da banana assim para a criança, ela vai se engasgar, ela vai comer um pedaço e vai ficar engasgada na garganta. Eu disse, não, gente, eu disse, calma, ela ainda não vai. Se ela comer, ela vai pôr para fora. Então, calmaria, mas a calmaria ela não vem de uma hora para outra. É um processo, tá? De desenvolvimento de ambos os lados, tanto dos filhos quanto dos pais, né? Muito bom. Verdade, a maternidade, eu sempre falo, ela é um aprendizado diário, né? Então, diariamente vai crescendo e a gente pensa, vai ficar mais fácil. Né? E vem outros desafios, outros aprendizados que permanece na nossa caminhada diária. Obrigada, Jordana, pela aula, né? Maravilhosa. Né? Então, assim, e o BLW vai o quê? Ajudando, né, nesse processo de alimentação saudável, de escolhas saudáveis, né, de educação alimentar e nutricional, em tudo que vai beneficiar para prevenir a obesidade infantil. Né? Hoje, nossos dados, né, a nível de saúde é o quê? Na nossa população infantil brasileira, cerca de 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos, tá, estão com diagnóstico de obesidade. Né? Então, a gente percebe, né, a preocupação hoje, né, a nível de saúde pública, né, com diversas estratégias aí de políticas públicas no combate a essa obesidade infantil. Tá? E agora nós vamos falar, né, com a nossa nutricionista egressa, orgulho de você aqui, Obrigada. Né, sobre o outro processo, né, que é seletividade alimentar. Então vamos, Ananda, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, obrigada pela oportunidade. E esse assunto é super interessante, né? Não só para a profissão, quanto para a prática também, enquanto mãe. E a seletividade alimentar, o que é a seletividade alimentar? Primeiro, é interessante todo mundo saber que a seletividade alimentar, ela é dada a partir dos 2 anos de idade. Antes disso, uma criança não tem como ter essa seletividade porque ela não conhece todos os alimentos. Né? Ela conhece os alimentos que você está apresentando, no formato que você está apresentando. Mas, a partir dos 2 anos, ela começa a ter uma consciência um pouco maior sobre grupos de alimentos. Por exemplo, a criança que ela é seletiva, ela não é seletiva a um alimento específico. Ela é seletiva a grupos de alimentos. Por exemplo, frutas. Tem crianças que elas são totalmente seletivas a todos os tipos de frutas, não a uma única exclusiva fruta. Por exemplo, a banana, minha filha é seletiva porque ela não gosta de banana. Não, mas ela tem contato, ela sente a textura de outros alimentos, então ela não está diagnosticada com seletividade alimentar por conta de um alimento. Né? E o que é importante nesse processo? Os pais, é um trabalho de família, igual você falou, um trabalho de paciência mesmo, porque a criança ela tem que receber o alimento de diversas formas de apresentação. Né? Eu achei muito interessante isso que você falou sobre o corte da banana, porque é muito ligado ao processo de diagnóstico da seletividade alimentar. Você oferecer a banana para a criança, mas qual formato, qual o jeito que você está dando, qual a forma que a criança está recebendo o alimento, né? A forma que você está impondo. De certa forma, a mãe gosta muito de impor para garantir a barriguinha cheia, né, da criança. Mas a forma com que a criança está recebendo o alimento, e ela tem, às vezes, ela se retrai muito em experimentar o alimento por conta da textura, né? Mas o que é que a mãe e a família é importante entrar com processos de driblar, né? O gosto da criança. De repente, ali naquele primeiro momento, a criança não está aceitando daquela forma, mas você tem outras formas de trabalhar. Você oferece um dia, depois você oferece um outro corte, você oferece de uma outra forma para ir testando, para saber se aquela criança realmente ela está com seletividade
com aquele grupo de alimento. Ananda, e também evitar a monotonia alimentar, né? Às vezes a mãe compra uma penca de banana, né? E quer que a criança coma o primeiro dia, o segundo dia, né? E a criança começa a criar uma aversão ao alimento. Justamente, né? porque nós adultos já temos essa assim, todo dia a mesma coisa, igual, Uma rotina ali, É. né? Então, assim, a criança, nesse processo de descoberta, ela também sente isso, esse enjoo, né? Então, assim, é muito importante você mudar a forma com que você oferece o alimento para o seu filho e ir testando, não diagnosticar ele já de cara, porque ele não aceitou a banana, eu dei 2 dias, 3, ele não aceitou, mas assim, modificar a forma com que você vai apresentar o alimento para o seu filho. Assim como também, digamos, as proteínas, né? Sim. Tem criança que ela tem aversão realmente ao grupo alimentar, que é a proteína. Ela não come carne, ela não come frango, ela não come peixe. Mas é importante o trabalho da paciência, da família, de ir vendo formas de introduzir. Por exemplo, tem uma mãe que eu atendi, que ela estava no período do estágio da faculdade, inclusive, que a criança tinha dificuldade em comer cenoura ralada. E ela falava assim, eu quero introduzir cenoura ralada porque faz bem e tal, eu quero que meu filho absorva as vitaminas. Mas, assim, a criança, ela está descobrindo os alimentos, você já impor aquele alimento assim logo de cara para a criança, às vezes vai acontecer da criança ter uma recusa. Mas o que você pode fazer? Montando estratégias de alimentos parecidos com aquele, você vai colocando devagar até você chegar num determinado alimento que você tem em mente. Por exemplo, a maçã, se você cortar ela e ralar, ela tem um aspecto durinho, que lembra uma cenoura ralada, por exemplo. Então, você montar essas estratégias para a criança ir se acostumando com aquela textura, né? Porque se é uma criança que ela é acostumada a comer a papinha, de repente, ou uma banana ali só amassada, ela é acostumada com aquela pasta, quando você vai com algo mais sólido, um pouco mais duro, tem criança que vai aceitar, mas tem criança que vai ter a recusa, né? Então é importante você ir mudando texturas e apresentando por semana ou de repente por mês alimentos diferentes para a criança, para ir abrindo o paladar daquela criança, né? E não ficar somente na monotonia alimentar, igual você falou, e variando, porque a criança, quando ela está nesse processo a partir dos 2 anos da descoberta, antes do diagnóstico realmente de seletividade alimentar, ela precisa ir descobrindo, né? São tantos nutrientes através da alimentação, tantas texturas, tantas formas de preparo, que não tem como você já ter experimentado tudo para aquela criança, né? De repente a criança não gosta de uma banana crua, mas ela já vai gostar se você fizer uma panquequinha, se você fizer uma vitamina, né? Se você amassar com leite. Então, assim, eu tô usando a banana como exemplo porque é um alimento assim, mais prático, que dá para ter mais variedade. Assim como outras frutas também, né? Em grupos, e sempre se atentar a isso. Será que a minha criança está tendo rejeita a alimentos específicos, né? Que vale mudar a forma de oferecer para a criança, ou a grupos, né? Sim. A partir do momento que você percebe que a criança está tendo rejeita, seletividade alimentar realmente com um grupo de alimentos, aí sim é a hora de pensar com um profissional para investigar se realmente está tendo, né? Um profissional habilitado para saber se realmente está tendo essa seletividade alimentar. E a forma de você lidar com uma seletividade alimentar de uma criança é assim, é você indo mudando, né, as formas com que você oferece o alimento para a criança e variando. De repente a minha filha não gosta de arroz, mas eu tenho N substituições da fonte principal de carboidrato. Eu tenho batata, eu tenho mandioca, né? Eu tenho abóbora, eu tenho vários outros alimentos com que eu posso suprir aquela necessidade da minha filha sem ser especificamente o arroz. O feijão, ela não gosta de feijão, tudo bem. Temos lentilhas, temos grão de bico, temos ervilhas, temos outras oleaginosas que nós podemos estar levando ali outros grãos, né, para substituição, assim como fontes de proteínas também. Então, é um trabalho de família, né? É um trabalho, não dá para você apresentar algo para uma criança e já querer que ela tenha aceitação imediata, porque às vezes
Nós adultos demoramos anos, né, para aceitar um alimento. Eu já até falei outro dia no meu Instagram que eu demorei anos para aceitar a rúcula. Hoje eu amo. Mas a primeira vez que eu experimentei a rúcula, eu cuspi, achei horrível, né? Então foi um processo. Eu fui incluindo um pedacinho em cada salada que eu ia. Às vezes eu só ia em restaurante, lá tinha uma rúcula, botava uma folha. Ia acostumando meu paladar ao longo do tempo. Então com a criança não é diferente. De repente, se a criança ela tem uma recusa com um tipo de alimento, igual eu exemplifiquei a cenoura, você não precisa impor um pedaço grande, né? Sabe da importância da criança ingerir, mas coloca um pedacinho pequeno no meio de todas as outras refeições que ela gosta, de todos aqueles outros grupos de alimentos, né, que ela gosta. Então a criança imediatamente vai pensar, eu tenho que comer só aquele pouquinho ali, eu vou comer logo porque eu já vou poder comer os outros alimentos. Então é muito estratégias, né, estratégias dos pais, da família com a criança. Então é muito importante você ter esse trabalho de paciência, você verificar as variedades com que você pode substituir. Claro que não dá para fazer isso de qualquer jeito, é muito importante você procurar um nutricionista habilitado. E assim, e mudando as estratégias mesmo, porque criança, ela muda, às vezes essa semana ela vai gostar de arroz com feijão, semana que vem ela não gosta, então você ir mudando estratégias e lembrar que a recusa dela essa semana não é um diagnóstico ainda para sempre. Para sempre. Então, vale tentativas futuras, né? Para ir mudando. E outra coisa também muito importante é criança que às vezes se recusa, igual você deu o exemplo do almoço, né? A criança vai se recusar a comer naquele momento porque ela sabe que a próxima refeição vai ser algo que ela goste, vai ser um alimento adocicado, um alimento de repente, né? Algo que ela sabe que se ela ter aquela recusa ali naquele momento, depois ela vai ter a recompensa, digamos, porque nós nos preocupamos em não deixar nossos filhos com fome, né? Então, assim, é muito importante também você padronizar as refeições. Igual você falou, né? Você pode guardar a comida para dar em um outro momento, mas ela tem que entender que aquela refeição, independente se ela está com fome agora, ou daqui 1 hora, ou daqui 30 minutos, é aqueles alimentos com que você separou, né? E você vai incluindo a uma rotina. Porque a criança, o bebê, ele tem vontades próprias. Igual você falou, achei sua fala muito interessante, porque nós não somos ensinados a respeitar o nosso filho, as vontades das crianças, né? Por mais que o horário do meu almoço é às 12 horas, o meu filho, de repente, ele sentiu fome antes ou sentiu fome depois. Então, é muito importante você respeitar, né, o processo mesmo fisiológico do seu filho, porque às vezes ele tá com vontade de comer pouco alimento e você tá insistindo porque a quantidade que você acha é pouco, né? Você quer que o seu filho coma mais. Então é muito importante você se atentar aos sinais do corpo, porque a criança ela não sabe que ela precisa comer de 3 em 3 horas. De repente o adulto, nós nos educamos dessa forma, mas a criança ela respeita o sinal da fome e da saciedade. Ela vai comer aqui um pouquinho, o estômago já vai ensinar, né? Já vai mandar o sinal que ela precisa parar. Porque o estômago dela é pequeno, de repente não deu ainda o tempo dela sentir aquela fome que nós imaginávamos que ela já era para ela estar sentindo. E o que vai acontecer? Ela vai recusar o alimento. Aí você vai falar, caramba, meu filho não gosta de comida. Não come comida, mas é porque de repente não era aquele horário que ela queria comer. O horário do pico da fome. Né? Nanda, tem mãe que quer que o filho coma logo um prato. Não, que antigamente era o mingau, né? Toma o mingau, um prato desse tamanho. E é por dia. Tem dia que a criança vai comer aquela quantidade, mas tem dia que ela não vai comer. Então a gente vai, mas gostava ontem, hoje não gosta mais. Mas na verdade não, é o próprio processo dela, né? Então é muito importante você se atentar ao sinal do seu filho, observe o seu filho, né? E respeite, né, as limitações dele, porque eles também têm limitações, têm vontades, são dias e dias. Cada dia a gente está de um jeito, a criança também. Então é muito importante nesse processo de você observar se de fato há uma seletividade alimentar, né? E antes de ter um diagnóstico fechado, de fato, você precisa ir mudando formas de preparo, oferecendo outros tipos de alimentos, com texturas diferentes, formas de preparo diferentes,
cortes diferentes. E insistindo, porque o nosso filho, ele tá no processo de 2 anos em diante, ele está no processo de crescimento. Então, ele vai desenvolver tanto o fisiológico quanto processos cognitivos. Ele necessita de nutrientes, né? Ele precisa daquela demanda energética ali através dos alimentos. Não é só dar um multivitamínico que tá ok. Ela precisa. Então, cabe a nós, mães, família, ir lá e criar estratégias para estar ajudando essa criança. E Fernanda também tem outra coisa que acomete muito as mães, que é no sentido de colocar comidinhas fora de horário. Ah, é tão bonitinho, tá comendo uva. Dá uva, dá no lanche, come um cacho de uva. E aí quando chega na hora da alimentação, né, do almoço, vamos dizer, a criança não tá com fome. E a mãe não respeita e não entende isso. Porque acha, era só uva. Mas aí o que eu falo? Aí quando a gente joga pro lado fisiológico, o tamanho do estômago do teu bebê não é o mesmo tamanho do nosso adulto. Né? Então, o nosso adulto, uma uva, não dá aquela saciedade, não dá aquela, acabou, eu vou conseguir almoçar. Agora, quando o meu bebê come maçã, come uva, aí dá banana, próximo do horário que ele tem que almoçar, a criança não vai conseguir comer naquele horário. E às vezes os pais não conseguem respeitar também com relação a isso, né? E aí acaba batendo nessa tecla de, mas tem que comer, será que ele tá com seletivo? Não tá querendo comer hoje, ontem ele comeu, mas hoje ele não quis comer. Tá seletivo com comida. Então, tudo isso também é algo que tem que se pensar, né? Antes de chegar no quadro, de chegar, vamos dizer, vou levar no nutricionista, né? Para ele entender se de fato está tendo essa seletividade. Contar todos os detalhes, falar a realidade. Como está funcionando a rotina, né? Eu estou num processo onde eu vou começar a fazer um acompanhamento com o meu filho, porque eu acho que ele tem autismo. Então, eu estou também já acompanhando, porque geralmente crianças autistas têm seletividade. Verdade. Né? Então, eu também já estou começando a acompanhar. Mas, assim, hoje foi muitas coisas que você tocou no ponto de dizer, não é simplesmente porque hoje ele rejeitou a banana que ele não gosta da banana. Né? Então, eu estava lá em casa. Tem dias que ele come uma grande, ele gosta de comer, ele se alimenta muito bem. Mas tem dias que ele não quer determinado alimento ali, mas ele come no outro dia. Então eu fiquei atenta, mas hoje quando você acabou de falar isso, eu já fiquei, então não é seletividade, né? E além disso, é importante esse ponto que você falou sobre, tem crianças autistas que elas têm sim uma seletividade maior, e tem criança também que elas são muito ligadas a cores. Elas só gostam de comer determinadas cores de alimentos. Por exemplo, tem criança que não come nada verde, né? Então já cria uma rejeição. Então é muito importante você observar, igual você está fazendo com o seu filho, para saber o momento certo de você buscar ajuda, né? E além disso, dessa seletividade, dessa rejeita por cores, você ainda assim montar estratégias do qual você consiga, por exemplo, alimentos amarelos, alimentos alaranjados, que você consegue ir direcionando para a criança, para ela se alimentar, até você conseguir observar melhor para levar para um profissional. Porque a má alimentação da criança, né, nessa fase principalmente, né, acarreta em diversos outros estresses. Por exemplo, a criança vai ser uma criança que tem muita sonolência, que tem muito estresse, uma criança que não vai conseguir desenvolver tão bem na escola por conta da alimentação, igual você falou, hoje aceitou, amanhã não, então de repente ele é seletivo. Será mesmo se é? Então assim, para você ver a importância da alimentação, que ela já vai acarretando outros problemas. Quando nós, adultos, estamos com muita fome, né? A energia acaba totalmente. E a criança, quando ela está com muita fome, às vezes ela também não vai conseguir ingerir determinados alimentos. É igual quando está com muito sono. A criança tem muita dificuldade em dormir. Se você deixar a criança, porque tem muita gente que fala assim, deixa com fome, né? Deixa longos períodos com fome que a criança vai comer. Será? Eu acho assim que, da mesma forma que ela tem aquela dificuldade quando está com muito sono, não é só fechar o olho e dormir, ela tem aquela carga de estresse, quando é com a alimentação também, a falta de energia, ela também te dá uma agonia que a criança não sabe definir o que é, né? Então é um ponto bem importante também, né? Você ficar atento a como a forma que você está lidando. É importante também você criar uma rotina, né?
A criança entender que a refeição agora foi do bolinho, mas que a próxima refeição é da comida. Por mais que na hora que eu esteja comendo ela não vá aceitar, guarda, igual você falou, aguarda um pouco. Mas assim, introduza. É importante esse processo, é um processo de educação familiar mesmo, né? Até você conseguir levar, observar, ter todo o diagnóstico do seu filho para levar para um profissional e buscar ajuda, né? Buscar ajuda. Isso é muito importante, Ana, que você falou agora. E o quanto é importante, né, os pais serem os espelhos dos filhos, né? Então, isso é fundamental também. Uma alimentação, como você colocou, uma alimentação colorida, comida de verdade, Sim. né? Comida feita realmente, ali, alimentos minimamente processados, cozidos, preparados, né? O quanto é importante isso para que a criança cresça com esse hábito, Sim. né, alimentar. E é importante que os pais, a família participem também, porque às vezes eu quero que o meu filho tenha essa alimentação, mas ele não me vê fazendo. Né? Então a alimentação é o momento da refeição, é o momento de aproximação. Tudo bem o seu filho recusar, novamente o exemplo da banana, mas meu filho, então tá bom, então senta aqui, bora conversar, eu vou comer. Então ele vê você comendo, você ter aquele hábito de comer e participar das refeições junto com o seu filho, porque a criança, ela não tem ainda total noção do que é o momento das refeições, diferente de nós adultos. Então assim, vai ser um momento que ela vai ficar isolada, que ela vai ter que comer só, que ela vai comer aqueles alimentos ruins, né? Qual que é o momento que é afetivo que você está criando com a criança no momento da refeição? Da refeição, né? Exatamente. Comer em companhia, né? O quanto é importante a criança comer em companhia, né? Comer de uma forma saudável, ambiente tranquilo, Com certeza. sem telas. Isso é muito importante também, né? Na alimentação. Eu gosto de tocar no assunto, né? E voltando para a fisiologia, né? Nós temos um sistema chamado sistema estomatognático, né? É um sistema que envolve o pescoço, face, né, a cabeça. E olha tudo que é envolvido, né? O processo da mastigação, a gente tem mandíbula, tem dentes, né? Nós temos os nossos olhos, nós temos o nosso sistema nervoso central atuante nesse sistema em si. Então, tudo isso envolve o processo de desenvolvimento, né? Então, desde o nascer, a gente já nasce com um movimento inato que é a sucção, né? A gente já tem a sucção desde da barriga da nossa mãe. Então, a gente já tem esse processo lá desenvolvendo desde a barriga. A gente nasce com o processo da sucção, só que a gente vai desenvolver ele com a utilização da anatomia dos seios da nossa mãe. Aí o desenvolvimento vai cada vez aumentando, né? Até a gente chegar na fase da mastigação. Só que eu ainda estou desenvolvendo a deglutição do meu filho. E a deglutição ela vai até os 4 anos para o desenvolvimento total, né? Até os 4 anos eu preciso desenvolver muitos sentidos. E aí os sentidos envolvem a alimentação, né? Então, o olfato, né, o paladar. Por que eu bato muito na tecla com os alunos? Por que o bebê tudo leva na boca? Tudo ele pega e coloca na boca. Porque aqui é o início do conhecimento do mundo. É na nossa boca que eles conhecem o mundo. É verdade, né? É através da boca que eles conhecem o mundo, né? Então, para eles é novidade. Então, por isso que a introdução alimentar, a forma como a gente apresenta, a forma como a gente convive. Então, eu tenho o sistema nervoso atuante aí para fazer essa associação, né? Eu tenho a parte dos cheiros, de deixar a criança tá criando memórias. A gente pensa que não, mas a criança começou a criar memórias. Você acorda na casa de vó, o cheirinho da comida da avó. Não o cheirinho, o mesmo cheirinho do feijãozinho de casa, né? Jordana? Fica o aquele visual. cheirinho, aquela emoção, né? Aquela memória. A deglutição, né? A deglutição, o desenvolvimento dela até os 4 anos, o visual interfere total. Então aqui, olhar a comida e dizer, eu gosto dessa cor, eu não gosto dessa cor. Não quero comer essa comida porque essa comida é amarela e essa aqui é verde, não gosto, né? E saber trabalhar isso, de desenvolver. E é por isso que é importante, né, o que antes não era comum. Olha hoje o que a gente está fazendo, um podcast para promover, né, para levar essas informações, para instigar os alunos, instigar os ouvintes a buscarem saber mais,
aprofundarem mais no assunto, ou até mesmo a mãezinha que está em casa, né? Aquela aluna que é mãe, que tem a vida toda atribulada. Poxa, vou começar a ler sobre isso, preciso de uma ajuda, né? de um Exatamente. profissional adequado, É. né? Então, eu É. acho que antes, né, as mãezinhas, elas... Não é que, claro que a parte cultural influencia muito, mas é porque antes era assim muito negligenciado, né, o levar de informações. Hoje é muito mais fácil, você estar dentro da sua casa, você pegar o seu Sim. celular e conseguir obter essas informações, acessível, né, né? mais acessível. Bem mais acessível. E realmente as coisas se tornaram hoje em dia trabalhosas, com tantas atribuições, né, dos pais. E esses momentos, né, de participação na escolha do alimento, da criança ter contato visual, da onde vem, tá aqui na minha casa, né, essas frutas, mas de onde vieram, né? E então acaba que esses momentos participativos, eles se tornaram cada vez mais distantes, né? Imagina só que interessante para a criança ir lá e escolher, ela vai participar do momento da escolha das frutas. Filha, bora escolher uma fruta? Leva a criança para olhar ali no supermercado, tem maçã, tem laranja. Mesmo. Ela escolher o que ela... Então, assim, quando for na casa dela, que já tiver cortadinho ali, lavado para ela comer, ela vai lembrar da memória que ela criou. É ela que escolheu. Isso é muito importante para adolescentes também. Demais. Então, ela tem uma responsabilidade maior, Sim. entendeu? Então, olha essa outra estratégia que você pode estar adotando. A criança ajudou na escolha, então ela vai se sentir na responsabilidade de comer, né? Ela vai sentir, caramba, foi eu que escolhi o alimento. Então, é muito importante. Esses momentos, realmente, é trabalhoso, sim, mas vale o esforço, né? De mudar toda essa tecnologia distante que tá aqui, pega o celular e pede, de você realmente, hoje, uma vez na semana. Acho que todo mundo consegue uma vez na semana. Bora ali no supermercado comprar, não dá, porque a rotina todos os dias, né? É trabalhosa, eu sei bem disso. Mas fazer a criança participar, porque a criança merece o nosso esforço, né? O nosso filho merece. E a saúde, né? E a saúde principalmente. Nossa. Às vezes a gente faz, assim, lá em casa, o que a gente faz, né? A felicidade deles é feira. O supermercado, Olha né? só. O nosso passeio. Então, toda semana a gente tem que fazer a feira da semana toda, né? Comprar as frutas, tudinho lá pra casa. E é hora que eles antes a gente ia para o supermercado, no local, a gente deixava eles limitados, ou no colo, ou sentadinho no carrinho. Agora eles querem participar. Da escolha. exatamente. Tanto que essa semana, justamente essa semana, eles escolheram as frutas deles. Olha Eles só. foram lá na Hortifruti, né? E viram, ela viu a minha filha assim, encantou com a pera. Eu já tinha dado pera pra ela, mas ela viu lá e realmente a pera tava parecendo suculenta. Depois ela pegou, colocou no saquinho 3. Agora é diferente, a pena pra Entendeu? ela. Aí, quando chegou em casa, a primeira coisa que ela foi na geladeira foi nham, nham. Entendeu? Aí eu já sabia, fui, lavei e dei. Eles comeram tudo de uma vez. Então, realmente, é muito importante. né? Tipo assim, você Responsabilidade. lá em casa, eu sei que é difícil, né? A semana atribulada é trabalho. Meus filhos passam um dia na creche, para que a gente consiga executar trabalho. Sim, a minha também. E aí o final de semana é o tempo que a gente tem para aproveitá-los, né? Então a gente tem que promover esse momento e deixar ele interativo nesse sentido, Com de até certeza. a alimentação. Com né? certeza, é importante, né? É necessário. Então, que bom, parabéns, meninas. Eu acho que foi hoje um ganho assim que todas as mamães, né, vão ter através desse podcast. E aquela mãe que precisar de uma ajuda, né, tem o contato da nossa clínica escola, da FADESA, com apoio, tá? Tem nutricionista, com acadêmicos concluintes, que podem dar esse suporte, né, lá de estar ajudando a mãe a fazer uma alimentação mais saudável para esses filhos, tá? A aluna da FADESA também, que sentir necessidade de fazer essa introdução alimentar, nós estamos. Vamos passar aqui o contato da clínica, que é só ligar e agendar sua consulta, tá? Muito obrigada, professora Obrigada, Jordana, muito professora. obrigada. Obrigada. Nossa egressa, né? Obrigada Que pelo orgulho, convite. de Obrigada. ter você ó, aqui. E lembrando, né, que estamos com vestibular aberto para os nossos 10 cursos, né, na FADESA. As rematrículas também estão abertas para futuramente você estar igual a Nanda aqui, né? Que orgulho, se Verdade. formou conosco aqui na FADESA. E hoje está no mercado, né, atuando como nutricionista e nos dando essa aula aqui, esse conhecimento. Né? Muito feliz de ter vocês duas aqui. Obrigada. Muito obrigada.
E mais informações, nos siga nas redes sociais. E meninas, agradecimentos. Eu agradeço mais uma vez, né, por essa oportunidade, é a segunda vez no podcast, né, então eu agradeço por essa oportunidade que a FADESA nos dá, né, nos proporciona de levar cada vez mais de forma aberta, assim, os nossos conhecimentos, né, essa troca de informações, então foi muito rico. Então, muito obrigada, professora. Muito obrigada, Ananda, né, por participar dessa bancada, por trocar, por me auxiliar, porque eu já vou sair hoje daqui com mais informações para os meus filhos. Né? Muito obrigada mesmo a todos vocês. E eu gostaria de agradecer também pelo convite, né? Me senti muito lisonjeada de estar aqui, podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento, não só da graduação, quanto da prática como mãe, né? E eu agradeço, foi uma honra, tá? E você vem pra FADESA. Ei!